A nossa equipe de reportagem fez um tour pelo Jockey Club em São Vicente e encontrou moradores revoltados. Eles reclamam de descaso, vivem em meio ao esgoto, buracos e se sentem esquecidos pela prefeitura. Imagine morar em uma via com esgoto a céu aberto. É o que acontece na rua Francisco Emílio de Sá Júnior. Em dia de calor, o mau cheiro é insuportável. E em dia de chuva, é intransitável. Este vídeo mostra os próprios moradores desentupindo o bueiro. E a gente está botando a mão na massa praticamente. Na massa não, na lama, né? O problema é tão sério por aqui que eu vou conversar agora com o seu José Vicente, um comerciante. Há 25 anos o senhor tem um bar e tomou uma atitude drástica. Resolveu suspender em 50 centímetros aqui a calçada para que a água suja não invadisse o seu comércio. Como é que tem sido para o senhor? Perdido clientes? Muitos. Aproximadamente a metade da minha clientela já perdi. Nesses últimos dias eu resolvi fazer essa calçada aí para tentar resgatar alguns, né? Porque comigo mesmo só ficou só o pessoal que são fiéis, porque não tem condições de... durante o mês inteiro, aproximadamente 10, 12 dias só de água na rua. A gente vai até a prefeitura, inclusive eu já estive conversando até com o prefeito. Ele esteve aqui, prometeu de fazer alguma coisa por nós estamos aqui jogados e até agora nada foi feito. O comerciante já entrou em contato com a prefeitura diversas vezes, não quer fechar o bar e tem medo de que o pior aconteça. Já pensei em fechar, já pensei até em sair daqui, porque não tem condições. Você tem um carro, acaba tudo. Tudo que você tem acaba. Nós tivemos um caso aqui do morador aqui de frente aí, morreu de leptospirose por causa de quê? Por causa disso aí. Não faz muito tempo. Morreu de leptospirose aqui, no 32. E eu estou ao lado de Paulo César, um morador há mais de 40 anos aqui desta rua. Vereador Marcos Machado, são mais problemas aqui, né? Vou pedir para o senhor caminhar um pouquinho comigo. Cuidado para o senhor não cair, que são muitos buracos. O senhor presenciou uma queda de uma senhora neste buraco. Como foi? Conta pra gente. No dia que estava cheio aqui, né? Eu vinha vindo aqui para minha casa. Aí a senhora caiu, o pessoal daqui da rua, né? E tirou ela de dentro aqui desse buraco. E o perigo que uma criança se cair ali pode nem ser vista, né? De jeito maneira, não tem como, até porque o muro, né, tampa a visão aqui daqui e tampa daqui, né? Então não tem como. O buraco aí tem mais de 1,5 metro. A rua foi asfaltada pela metade, é tanto buraco que em dia de chuva vira um piscinão. E veja só como é difícil passar com quem é cadeirante. A dificuldade do cadeirante, né? Para andar nessa rua. Isso agora tá uma beleza, porque tá seco. Mas choveu, acabou a rua. E na rua Sambaiatuba, um buraco imenso acumula água e é um problemão para quem mora em frente ao local. Devido a que ser muito movimento de carro aqui, acabou ocasionando esse buraco em frente à minha casa, né? Tanto que quando enche, os carros passam, toda a areia, pedra, essas coisas, vai para dentro da minha garagem. Na mesma rua fica o Centro Comunitário Manuel Bento Rabelo. O equipamento foi reformado recentemente, mas só oferece aulas de boxe. Não satisfeita, a dona Sônia foi à prefeitura pedir a realização de cursos sobre geração de renda, cultura, saúde e esportes. Eu fui na prefeitura, fui na ouvidoria, me informei com o ouvidor, né, o Carlos Benfato. Aí ele me orientou: a senhora colhe, põe no papel e colhe as assinaturas. Então uma amiguinha da igreja, irmãzinha da igreja, pegou e foi que fez, né, esse ofício, e eu levei. Aí mostrei para o Carlos Benfato, ele mandou que eu fosse no gabinete do prefeito para protocolar. E fiz isso. E todas as salas estão ocupadas, sabe? Não tem nada tem para as crianças que fazem o boxe. Mas isso não é interessante para a nossa comunidade. Não foi isso que eu pedi, não é isso que nós queremos, né? Com um ofício em mãos, o líder comunitário faz um apelo para que a prefeitura tome providências. É um equipamento que a comunidade espera muito, né? Porque na geração de emprego, renda, artesanato, cultura, então a gente vê esse equipamento fechado, é uma tristeza toda para a comunidade. Então a gente espera que esse amor ao próximo dos governantes, que abra esse equipamento que vai trazer mais saúde, qualidade de vida para as pessoas aqui da comunidade, que a gente já sofre tanto com essa desigualdade social, então a gente quer apenas um pedido simples do centro comunitário, abra, que esse buraco, a prefeitura solucione esse problema para evitar acidentes, que as pessoas não fiquem expostas aos riscos, né?
população procura, já chamamos atenção várias vezes. Eles só aparecem aqui quando é época de festividade ou quando precisam do voto da população. Fora isso, ninguém vem aqui dar uma situação. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Vicente, mas não recebemos retorno até o fechamento da edição. Ainda em São Vicente, a Ponte dos Barreiros pode ser interditada. O Ministério Público quer a interdição total da ponte e alega que não há garantia de que a estrutura tem condições de suportar o tráfego. O MP entrou com uma ação contra a Prefeitura de São Vicente, o Governo do Estado e a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Se a ponte não for interditada, a multa é de R$100 mil por dia. Em janeiro desse ano, depois de realizar uma vistoria, profissionais do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, emitiram um laudo que constatava o mau estado da ponte. Desde então, foi proibida a circulação de caminhões com mais de 2 eixos, que causam maior impacto. A recomendação era para que, em 180 dias, fossem iniciadas as obras de recuperação, o que não aconteceu. Moradores da área continental de São Vicente se organizaram em uma frente para cobrar uma solução. Eles querem saber quando será a interdição. Qual será o prazo? Porque assim, nós estamos falando de 130 mil pessoas que passam diariamente sobre essa ponte, sabe? E aí, como vai ser daqui para frente? Essas pessoas vão ter que ir por Cubatão, vão ter que ir por Praia Grande? Se for por Cubatão, ela tem que pagar o pedágio. Quem é que vai pagar esse pedágio? Vai ser o Estado? Vai ser colocado mais uma rota de ônibus? A gente precisa de resposta, né, cara? A gente quer saber. O órgão público, eles têm que dizer que é o responsável. A prefeitura diz que é o governo também não se posiciona. Os órgãos públicos têm que se manifestar porque a gente tem uma tragédia anunciada, né, cara? A gente está a um passo da tragédia, as pessoas elas estão olhando como se não tivesse acontecendo nada, né? Em nota, a Prefeitura informa que não foi comunicado oficialmente sobre a ação do Ministério Público e aguarda a citação para que possa se manifestar. Sobre a estrutura do equipamento, a administração municipal entende que a obra é de competência do Estado, responsável pela construção. Quanto ao transporte, as alternativas utilizadas durante a interdição parcial do IPT devem se repetir. Assim, os motoristas devem acessar a rodovia Padre Manuel da Nóbrega por Cubatão ou Praia Grande. Já as linhas metropolitanas que utilizam a Ponte dos Barreiros terão itinerário desviado para a Ponte do Mar Pequeno. O governo do estado não se manifestou até o fechamento desta edição. Terça-feira de sol e muito calor em Santos e região. Confira agora a previsão do tempo. Sol com algumas nuvens em Santos, sem chance de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Predomínio de sol em Guarujá, também com altas temperaturas. A mínima é de 18 e a máxima chega aos 30 graus. Em Cubatão, o calor vai ser ainda maior. Sem nuvens no céu, a temperatura pode chegar aos 32 graus e a mínima pode ser de 20. A primeira cidade do Brasil, São Vicente, também vai ter muito sol e calor. Mínima de 19, máxima de 30. Em Praia Grande, o clima vai ser mais ameno. Pelo menos um pouquinho. Não chove e as temperaturas giram entre os 16 e os 28 graus. Mongaguá também tem dia quente. Mínima de 20, máxima de 29 graus. Não importa a crença, todo Réveillon é comum muita gente fazer planos de um ano melhor. Nós já estamos em julho, 7º mês de 2019. E você, ainda tem metas que pretende alcançar até dezembro? Viajar, de férias. Tá longe o sonho, o que está faltando? O dinheiro, né? Pós-graduação, mas depende bastante de muitos fatores. Me mudar daqui de Santos, já consegui me formar na faculdade e pretendo me mudar. Falta muito para alcançar o sonho? Não, falta pouco. Ainda esse ano vai, com certeza. Jéssica é um exemplo de que estabelecer metas, muitas vezes, significa mudar radicalmente o estilo de vida. Ela mudou de profissão, trocou o salão de beleza pela culinária. O trabalho no salão era ótimo, em casa também era ótimo, eu gostava muito do que eu fazia. Mas eu já tinha vontade, antes de me tornar cabeleireira, de entrar para a parte da gastronomia.
Na minha adolescência, eu sabia que existia a faculdade de gastronomia, essas coisas de chefe, de confeitaria, sempre gostei. Mas como eu era menor de idade, eu optei por fazer um curso que eu também gostava, que era da beleza. Fui lá, fiz um curso de cabeleireiro antes de terminar o ensino médio e tal, e deu certo. Eu adquiri muitas clientes, fui trabalhar em salão, montei um salãozinho em casa e foi dando muito certo. Minha renda foi fluindo com isso, né? Aí quando eu tive a oportunidade de fazer o Enem, eu já estava maior de idade, eu estava com 23, 24 anos. Aí eu falei, fiz o Enem, passei, eu falei assim, poxa, por que não, né? Ela formou-se em gastronomia e dá consultoria de alimentos e bebidas. E é na cozinha de casa que prepara delícias. Este bolo de maracujá com chantilly foi encomenda de aniversário. Tudo que envolve festa, de todos os tipos, de doces mais luxuosos, como doces mais simples, entendeu? De todas as classes, no caso, eu gosto de fazer. Desde os salgados, a festa completa, desde os salgados até uma mesa de frios, até a parte dos doces, até o bolo, enfim, tudo. A mudança de profissão deu certo, mas Jéssica ainda tem outra meta a ser cumprida: emagrecer 14 quilos. Eu, com 19 anos, eu sofri um acidente de moto que me deixou 7 meses na cadeira de rodas. Eu era magrinha, mas o metabolismo mudou e só sentada e comendo eu engordei 30 quilos. E de lá pra cá, são 10 anos brigando com a balança direto, tomando remédio pra emagrecer, consegui emagrecer, parava de tomar o remédio, engordava de novo. Aí esse ano eu prometi aquelas promessas de ano novo que eu vou fazer natural, que eu vou me esforçar com academia, dieta, e deu certo. De 30 quilos eu já emagreci 16 e daqui pro final do ano eu quero alcançar a meta total. Para isso, ela conta com a ajuda do marido, que sempre treina com a mulher e elogia a determinação da companheira. Estou orgulhoso dela porque cada dia é um dia diferente, cada dia sem elaboração de muitas coisas, não. Ela faz, ela pratica, ela vai atrás. Hoje, nublado, toma aqui. Força e determinação, acho que é o principal argumento. Mas nem todo mundo tem essa determinação da Jéssica. Para ajudar quem ainda está correndo contra o tempo para realizar metas, nós conversamos com a diretora de pós-graduação da Unisanta, Cristina Matos, e o neuropsicólogo e professor da Unisanta, Ari Brito, que deram dicas importantes. O primeiro passo é se programar. Eu quero fazer a viagem tal. Muito bem. O que eu preciso para a viagem tal? E começo a traçar, então, um planejamento. Então, pensar, todo mundo pensa. Programar, poucos programam realmente o que querem fazer. Colocar pequenos passos, pequenas metas para grandes objetivos, ou seja, caminhos mais fáceis ou objetivos mais simples, eles facilitam nesse sentido, de você sentir o gosto de ter cumprido uma pequena meta ou um pequeno objetivo. Isso te dá força para conquistar voos maiores. Quem almeja mudar de profissão precisa se qualificar para o mercado de trabalho antes de encarar outra carreira. Um exemplo básico, eu estou pensando em ir para o porto, trabalhar nas empresas do porto. Tá. Como é que está a questão do idioma? Eu só tenho inglês, quando o porto hoje pede idiomas, no plural. Então eu preciso começar a fazer um checklist da minha empregabilidade. Não importa a idade, para alcançar uma meta é preciso agir e rápido. Por exemplo, eu leciono na terceira idade, a gente vê, por exemplo, um senhor de 80 anos falando assim, eu vou montar um escritório de arquitetura, ou então eu vou fazer uma startup e tal, e aí eu fico pensando, poxa, se esse cara de 80 anos está pensando nisso, e eu conheço alunos de 18 anos que estão pensando assim, eu vou parar de trabalhar tal, porque meus pais já têm dinheiro e eu vou ficar na asa deles, definitivamente a idade não tem nada a ver com procrastinação e nem com desenvolvimento de metas. Como tá no começo, tá a mesma coisa, mas eu acredito que ganhe mais e eu vá ganhar mais com isso, assim que a gente espera, né? Será suspensa a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres que estabeleceu regras para o cálculo do piso do frete rodoviário. Esse e outros destaques você vê agora no Brasil em 1 minuto. A resolução foi publicada pela agência na última quinta-feira, após passar por consulta pública, e entrou em vigor no sábado. A nova tabela para cálculo do frete mínimo gerou críticas de caminhoneiros. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, será aberta uma nova rodada de negociação com a categoria. Há uma reunião prevista para a próxima quarta-feira. O Ministério da Agricultura aprovou nesta segunda-feira o registro de mais 51 agrotóxicos, totalizando 262 neste ano. O ritmo de liberação de novos pesticidas é o mais alto já visto para o período.
Desse total, 7 são produtos formulados, aqueles que os agricultores podem comprar em lojas de insumos agrícolas. O princípio ativo, sulfoxaflor, que controla insetos que atacam frutas e grãos, como a mosca branca e o psilídeo, está em 6 desses produtos. O Ministério da Economia anunciou nesta segunda-feira um novo bloqueio de gastos de 1,44 bilhão de reais no orçamento deste ano. O objetivo é tentar atingir a meta de um déficit primário, despesas maiores do que receitas, sem contar juros da dívida pública, de até 139 bilhões, meta fixada para este ano. Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro já havia alertado que poderia ser feito um novo contingenciamento no valor de 2,5 bilhões de reais. Falar de futebol, o Santos chegou. O Peixe bateu o Botafogo no Rio de Janeiro e empatou com o Palmeiras na liderança do Brasileirão. O gol da vitória do alvinegro praiano foi marcado pelo atacante Marinho, um mini-míssel que garantiu 3 pontos importantíssimos que levaram o Santos à liderança do Brasileirão. Agora o Peixe soma 26 pontos, empatado com o Palmeiras e na próxima rodada enfrenta o Avaí, na Vila Belmiro. Para falar sobre essa importante vitória e a participação dos times paulistas na rodada, eu converso com o jornalista do Santa Portal, Ted Sartori. Ted, boa noite, obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado. Botafogo, se diria, foi um adversário à altura para o Santos? Ou... Olha, Irineu, o Santos, no primeiro tempo, ele teve um pouco de dificuldades, tanto é que acabou 0-0, depois ainda com uma expulsão, né, o Lucas Veríssimo pendurado com um amarelo, jogando fora de posição, acabou sendo expulso. O jogo poderia ter tomado um outro rumo até diante disso, mas acabou que a coisa mudou. Por quê? Porque o Sampaoli fechou a casinha, coisa que não é muito a dele, né? E não é comum acontecer. Não é comum, né? Viu o que estava acontecendo. O Botafogo ainda teve um jogador expulso, coincidentemente o Gilson, que tinha sofrido a falta do Lucas Veríssimo, acabou expulso. E o Marinho acerta um gol desse, né? O primeiro gol que ele faz pelo Santos, uma vitória importantíssima, fora de casa, né? Eu já tinha vencido o Bahia, já tinha vencido o Botafogo, agora venceu o Botafogo 1-0 também. E agora, você vê, Irineu, teve esse chute do Marinho, 1-0, olha só. E o Gatito, a bola foi tão forte, Irineu, mesmo assim o Gatito ainda toca na bola. Tocou na bola, mas não conseguiu, né? O Soteldo quase faz um golaço também. Olha só o drible. O Santos teve chances, né, de ampliar o placar, né? Principalmente, coincidentemente, depois que o São Paulo fechou, o Santos começou a atuar mais nos contra-ataques, o Santos teve mais chances. Teve o gol, teve essa do Soteldo e acabou sendo justo, né? O resultado acabou sendo justo e o Botafogo, apesar de estar lá em cima... É um time limitado também, né? Não tem um grande elenco. Tem uma certa limitação o time do Botafogo, né, Ted? Agora, você citou aí que são 2 vitórias consecutivas e com uma perspectiva positiva, já que agora o Santos faz 2 partidas em casa, né? Exatamente. Pode somar 6 pontos aí agora. Exatamente. Contra 2 adversários, um é o Avaí, que está muito mal, né? Dia 28 agora na Vila Belmiro, 4 da tarde. E depois o Goiás, que também, por mais que esteja lá em cima, é um adversário que vive instabilidade. Outro dia o Goiás levou 6 do Flamengo, no Maracanã. Quer dizer, são 2 jogos, teoricamente, para o Santos conseguir mais 6 pontos. Bom, hoje no fim da tarde o presidente Pérez anunciou o nome de Paulo Autuori como novo homem forte do futebol da equipe. Ele vai comandar o masculino, feminino e também a base do clube. O repórter Carlos Lopes e o apresentador Armando Gomes estavam lá e tem mais informações. Olá, Irineu, boa noite a você e a você que acompanha o Caderno Regional. Estou aqui ao lado do jornalista Armando Gomes, que vai falar pra gente a respeito dessa contratação. Paulo Autuori, bom nome para comandar o futebol do Peixe? Ótimo, ótimo. Competente, culto, educado, acima de tudo, prestativo. Já conhecia o Sampaoli, ou São Paulo, como queira, né? Ficou satisfeito com a contratação dele. E outra coisa, o Paulo Autuori vai comandar o futebol masculino, feminino e amador. Quer dizer, ele será realmente um coordenador. Agora, o Sampaoli terá alguém, ainda comentei agora há pouco com o presidente isso, ele terá alguém acima dele. Porque a tratativa do Sampaoli era direta com o presidente, o que é errado. Se não tiver um fusível, o aparelho queima, né? E esse elo
do presidente com o técnico vai ser agora interposto pelo Paulo Autuori. Está no meio dos dois, aquele meio ali para poder fazer o chamado meio-campo. Achei uma ótima contratação. Valeu, Armando. Muito obrigado pela participação. Voltamos com você, Ireneu Alves. Bom, é a segunda passagem do Autuori pelo time do Santos, né, Ted? O técnico já foi campeão mundial com o São Paulo, agora vai cuidar aí de todo o futebol do clube, inclusive das categorias de base. Foi uma boa escolha, você diria? E como você imagina que vai ser a relação dele com o técnico Jorge Sampaoli? Olha, primeiro, eu acredito que tenha sido uma boa escolha, porque o Paulo Autuori tem aquele perfil calmo, tranquilo, conciliador, né, fala mansa, é o tipo do profissional que lida bem com a imprensa, dá entrevistas e tira um pouco o Pérez do espectro, né? O Pérez ele sempre dá entrevistas muito visado, né, para tudo que acontece no Santos, então... E acaba sendo controverso, né, o Pérez. Exatamente, o Pérez dá entrevistas um pouco complicadas às vezes e o Autuori chega para justamente tirar um pouco o Pérez disso. Tanto é que ele vai coordenar todo o futebol, não é só o masculino, quer dizer, isso dá uma amostra do masculino, feminino e a base. Exatamente, né, dá uma amostra do que se quer, do que se pretende. E a relação dele com o Jorge Sampaoli? O Sampaoli, eu acredito que não haja problemas, até porque os dois, o Paulo Autuori já foi treinador, o Sampaoli é o atual treinador, eu não acredito em rusgas não, justamente por esse perfil do Sampaoli. Se fosse um outro tipo de perfil, eu poderia até imaginar, mas com o perfil do Autuori eu não acredito. De repente melhora até a relação do Sampaoli também com o clube, né? Tendo o Autuori, por exemplo, fica um elo ali fazendo uma ligação, né? Exatamente. Bom, falar dos outros times, Palmeiras... Foi surpreendente a derrota, você diria, diante do Ceará, fora de casa, 2-0. Todo mundo esperava que o Filipão colocasse um time lá misto, né, como a gente costuma dizer. Ele foi com força total e acabou sendo derrotado por 2-0. 2-0 e o Ceará dominou o jogo, boa parte do jogo, né? O Ceará teve grandes chances, aí o primeiro mérito gol, né? do Ceará, né? Que fique claro isso também, né? O Ceará teve muito mérito na vitória, né? A gente fala às vezes até que surpreende, mas surpreende pelo fato que não é comum. Mas pelo jogo em si, o Ceará foi muito melhor que o Palmeiras. O primeiro gol que a gente viu aí com o Matheus Gonçalves, um belo gol, um rebote ali da defesa, né? Ainda teve a checagem, né? Do VAR teve no gol, né? E aí agora, o VAR continua chato, né? Continua. Nossa. Continua. todo jogo vai ser assim. Enquanto não resolver essa comunicação mais rápida, e você vê... Demora muito, né? Demais, pelo menos 5 minutos. O problema em si não é a existência do VAR, mas o tempo que se leva, né? Não sei qual é a dificuldade para se ver o lance do impedimento no jogo do Flamengo e do Corinthians, por exemplo. Está impedido? Não está impedido? Calma, eu só vi o juiz falando assim, calma, e o jogo parado, né? Aí fica complicado. Você está falando do segundo gol do Ceará, estava falando, que é um tipo de gol que o Palmeiras, poucos times tomam, né? Porque veio do goleiro, um toque do Felipe Melo e sobrou para o Leandro Carvalho, que encobriu, fez um Foi a segunda derrota, né? Segunda derrota. Teve a eliminação na Copa do Brasil. 33, né? Estava invicto no Campeonato Brasileiro e agora 2 derrotas seguidas aí. Não dá para falar em crise, né? Olha, não, ainda não. Eu só falaria em crise, Irineu, se de repente o Palmeiras joga amanhã pela Libertadores contra o Godoy Cruz. Se perde lá na Argentina, por mais que seja na Argentina, aí já são três torneios diferentes. Dependendo do tamanho da derrota, aí já se pode falar em crise. Agora, por enquanto, vamos esperar até amanhã para ver amanhã o jogo. É amanhã 9h30 da noite em Mendoza. Bom, como já citei aqui, Corinthians e Flamengo acabaram empatando, né, jogando na Arena Itaquera, 1-1. Exatamente. Um resultado que não foi bom para ninguém, na verdade, não é? Ninguém. Acho realmente que o Corinthians teve a grande chance de vencer o Flamengo nesse jogo. Exatamente. Né? E aí o pênalti, né, aliás, um pênalti muito bobo, né, até infantil, por mais que o Wagner Love estivesse frente para o gol. Deu um trança-pé, né, como a gente costuma dizer no Wagner Love. Foi meio estabanado, né, o berril. E aí o lance que demorou, o primeiro já tinha demorado um tempinho, mas esse aí bateu todos os quebrou recordes. Todos os recordes, né? Pelo menos foram 5 minutos entre. Tudo bem que esse é um lance pro VAR, né? Exato, é um milimétrico. É milimétrico, quer dizer, não há como, né, se detectar aqui. E aliás, uma cena que torna-se cada vez mais comum, a televisão mostrando gente rezando, esperando a decisão do VAR, quer dizer, porque a demora é tanta que o pessoal reza, fica naquela expectativa. Bom, os maldosos estão dizendo aí que os dois times de maior torcida do país vão brigar por uma vaga na Sul-Americana, é um exagero. Ah, né? Não, aí não chega tanto, não. Aí é um pouco demais, é meio cedo, né? Pra aí isso. É a torcida do contra, né? Aí é um pouco demais.
Bom, antes da gente terminar nos campos, vamos para as piscinas. Mais um atleta da Unisanta brilhou hoje nas águas coreanas. O Nicolas Santos conquistou bronze na prova dos 50 metros de borboleta. Mais uma grande conquista aí para um atleta de 39 anos e que demonstra que ainda está em boa forma, não é, Ted? O Nicolas Santos é um desses fenômenos, né, da natação, né? Ele tem 39 anos, a prova é a especialidade dele, né? 50 metros por borboleta. Ele que, teoricamente, nem estaria, né, nesse Mundial, ele foi convidado pela FINA, né, porque a princípio... Exatamente, a CBDA levaria só atletas que disputam modalidades olímpicas, o que não é o caso dos 50 metros por borboleta. Ele foi lá e conquistou o bronze. E ainda teve a Ana Marcela há poucos dias com duas medalhas, quer dizer, nos 5 km da maratona e nos 25 km. Dá para pensar em Tóquio ainda para o Nicolas? Olha, o próprio Nicolas, inclusive, fala em brigar por vaga em Tóquio, mas no 50 livre, né, já em função dessa especialidade dele não constar no programa olímpico. Mas, olha, diante dos desafios que o Nicolas cumpre a cada dia, eu não tenho dúvida que é capaz que ele tente e se classifique. Bom, só para lembrar, o Brasil tem 3 medalhas na competição, as 3 de atletas da Unisanta, da Universidade de Santa Cecília. Ted, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite para você. Uma boa noite, Irineu. Um abraço a todos. A edição de hoje termina aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau.